Pós-operatório de cirurgia odontológica ou de implante sem dor não é sorte, é protocolo e ciência. Eu sou o Dr. Rafael Zeterraco, sejam muito bem-vindos, dentistas e pacientes aqui ao meu canal, cirurgião bucomaxilofacial, mestre, doutor, entre outras especialidades também. E hoje eu quero falar com vocês de quebrar alguns mitos, desmistificar e clarear algumas questões em farmacologia, tá? Algumas coisas bem simples, tá bom? Vou ser bem direto nesse vídeo. Bom, primeiro que alguns pacientes, eles tomam antibióticos para tratar dor. Então não é incomum um paciente que estava com dor, eventualmente fazer uso de amoxicilina, azitromicina, clavulin, entre outros antibióticos. Pessoal, antibiótico não tem qualquer efeito na dor. Antibiótico foi feito para tratar infecções instaladas, ou para prevenção, para profilaxia de infecções quando ele é tomado, por exemplo, como pré-operatório e por um tempo curto pós-operatório de cirurgia, quando o paciente não tem nenhuma infecção. Então, o antibiótico é para tratamento ou prevenção de infecções. Quando a gente quer cuidar da dor, tratar a dor, evitar a dor, nós podemos utilizar analgésicos e anti-inflamatórios. Popularmente, nós chamamos a dipirona, o paracetamol, o ibuprofeno de analgésicos de ação periférica, mas isso não é muito correto. Na verdade, essa classe de medicações, ela nem existe. O que acontece é que esses analgésicos, eles são, na verdade, anti-inflamatórios. Eles são do grupo dos anti-inflamatórios não esteroidais, assim como a nimesulida, o diclofenaco, o meloxicam, proxeno, enfim, cetoprofeno, uma série de anti-inflamatórios não esteroidais. O que acontece é que a dipirona, o paracetamol, o ibuprofeno, eles são anti-inflamatórios com uma ação analgésica, uma ação de controle na dor muito boa e uma ação anti-inflamatória muito fraca. Enquanto esses outros que eu citei, todos esses outros e alguns mais, eles vão ter uma ação anti-inflamatória muito forte com uma ação analgésica um pouco mais fraca, tá? Então, só para a gente desmistificar isso, e é muito importante saber o seguinte, nós podemos associar inclusive ambos, nós podemos pegar um anti-inflamatório, como por exemplo naproxeno, o meloxicam, desses que eu citei, que tem uma ação analgésica fraca, e associar junto com um que tem uma ação analgésica mais forte, como a dipirona ou paracetamol. Isso gera um bom controle da dor. Tá bom? Pessoal, você que está aqui acompanhando esse vídeo, por favor, clica aqui no joinha, compartilha esse vídeo com quem você achar que pode se interessar. Isso é muito importante para que o algoritmo entenda que você está gostando desse conteúdo e ser notificado das nossas próximas publicações. E o que não adianta é, por exemplo, o paciente está tomando um desses anti-inflamatórios que eu comentei, meloxicam, nimesulida, cetoprofeno, e ele continua com dor. Você trocar esse anti-inflamatório por outro que não tem ação analgésica boa, não vai fazer a menor diferença. Então não caia nesse erro, tá bom? E se eu falei que eles não são analgésicos verdadeiros, quais são os analgésicos verdadeiros? São os analgésicos de ação central, geralmente derivados, né, de opioides, como o principal que é comercializado é o tramadol, o tramal. Então esses são analgésicos de ação central. São analgésicos, digamos assim, entre aspas, analgésicos puros, que também podem ser associados aos anti-inflamatórios, tá bom? Para conter uma dor. Mas eles só devem ser indicados quando o paciente tem uma dor forte instalada, tá bom? Eles não devem ser utilizados de forma indiscriminada. E quero ainda falar sobre um terceiro mito que tem, que é a utilização ou a indicação por alguns profissionais, ou às vezes uma automedicação que não deve ser feita pelos pacientes, quando eles fazem uso dos corticoides, né? Que é uma classe de anti-inflamatórios esteroidais, diferente daqueles iniciais que eu falei que são os não esteroidais, e esses anti-inflamatórios esteroidais são extremamente eficientes para uma série de indicações do nosso organismo, tá? Infelizmente, como eles têm uma ação muito ampla, os anti-inflamatórios esteroidais, eles também têm diversas reações adversas, mas eles não são eficientes para dor. Eles são eficientes para uma série de indicações, como anti-inflamatório, para redução de edema, entre outras indicações, mas não para dor.
tá bom? Para dor, a gente vai ficar com aquelas orientações que eu acabei de passar para vocês. Então, espero que eu tenha desmistificado um pouco. São informações bem superficiais, mas são dúvidas muito comuns que os pacientes têm e que meus alunos também apresentam, então espero que eu tenha ajudado vocês. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus colegas dentistas ou pacientes, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para você receber os próximos vídeos, tá bom? E lembrar do seguinte, cirurgia sem dor é uma realidade. Os meus pacientes dificilmente fazem uso de analgésicos mais fortes como o tramadol, mas não é sorte. É protocolo, ciência, conhecimento e lembrar que todo procedimento cirúrgico deve ter o seu protocolo farmacológico iniciado pré-operatório. Quando a gente faz uso do anti-inflamatório ou dos anti-inflamatórios e do analgésico de forma prévia à cirurgia, nós estamos reduzindo a inflamação que vai existir, reduzindo a dor, reduzindo o tempo de cicatrização e já iniciando um protocolo analgésico para o paciente não ter dor no pós-operatório. Então não é sorte, é ciência e protocolo.